Você já sentiu que nada neste mundo é suficiente para preencher o vazio dentro de você? Que por mais que tenha conquistas, ainda falta algo? Jesus disse no livro de João, capítulo 6, verso 35, o seguinte: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A fome e a sede que Jesus menciona aqui não são físicas, mas espirituais. É aquela inquietação da alma, aquele desejo profundo de algo mais, que nada neste mundo pode saciar. Quantas vezes buscamos preencher esse vazio com bens materiais, sucesso profissional, relacionamentos ou reconhecimento? No momento, essas coisas até parecem satisfazer, mas com o tempo percebemos que o coração continua inquieto, sedento por algo que este mundo não pode oferecer. Você é alvo do amor de Deus. Mesmo quando se sente sozinho, Deus nunca se esqueceu de você. Ele conhece seus anseios, seus medos e tudo o que te aflige. Ele sabe das suas fraquezas e limitações. E foi exatamente por isso que ele providenciou o sacrifício de Jesus, para que todos os que creem nele sejam salvos. No Antigo Testamento, Deus fez descer pão do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. Eles estavam com fome física e Deus supriu essa necessidade. Mas hoje, o que mais precisamos não é de pão material, e sim do verdadeiro pão que dá vida à nossa alma, Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes procuramos saciar essa fome em lugares errados. Muitas pessoas colocam sua esperança no dinheiro, achando que ele pode resolver todos os problemas. Trabalham incansavelmente, acumulam bens, conquistam tudo o que desejam, mas continuam vazias. Porque quando enfrentam uma perda, uma enfermidade, uma crise emocional, percebem que o dinheiro não pode comprar a paz interior. Outras pessoas apostam tudo em relacionamentos. Se entregam de corpo e alma a alguém, como se aquela pessoa fosse a fonte da sua felicidade. E quando algo sai do controle, quando há uma decepção ou uma perda, percebem que nem o amor humano é suficiente para preencher o vazio da alma. Isso acontece porque só Deus pode preencher o espaço que é dele em nosso coração. Podemos ter tudo o que o mundo considera valioso, mas sem Jesus continuaremos sentindo fome e sede espiritual. E é por isso que Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele não apenas nos salva, mas nos alimenta diariamente, nos fortalece, nos renova. Quem se alimenta desse pão nunca mais terá fome, porque encontra em Cristo tudo o que precisa. Se essa palavra está falando com você, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Escreva aqui nos comentários: Jesus é o pão da vida e nele eu sou completo, completa. Amém? Declare isso pela fé. Aqueles que colocam Deus no centro da sua vida conseguem enfrentar as adversidades com mais tranquilidade. Isso não significa que não sofreremos com as perdas, mas Jesus nos fortalece de uma forma que nos dá ânimo para continuar. A dor e a tristeza não podem nos paralisar quando estamos firmados em Cristo. Muitos de nós buscamos soluções momentâneas para problemas espirituais, mas apenas Jesus pode nos dar descanso verdadeiro. Ele mesmo nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez sua alma esteja faminta por algo que você ainda não encontrou. Se esse for o seu caso,
A resposta é Jesus. Ele quer te alimentar, te fortalecer, te renovar. Ele quer ser sua fonte diária de vida e paz. E para isso basta que você venha a Ele. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, hoje nós reconhecemos que só Tu podes saciar a fome da nossa alma. Quantas vezes, Pai, procuramos preencher esse vazio em lugares errados, em coisas passageiras e nos frustramos. Mas hoje nós entendemos que só o Teu amor pode nos dar a paz verdadeira. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que nos fortaleça, que renove as nossas forças. Nós escolhemos nos alimentar do pão da vida, que é Cristo. Nós escolhemos confiar em Ti e colocar a nossa vida em Tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos na Tua palavra e de aprender contigo. Reconhecemos que Tu és o Deus soberano, que governa todas as coisas e que conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Nós nos apresentamos diante de Ti com confiança, porque sabemos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Pai, prepara o nosso coração para esse momento. Prepara o nosso coração como um solo fértil, para que a semente que será lançada agora encontre espaço para crescer e dar frutos. Que toda distração, toda preocupação e toda ansiedade sejam removidas nesse momento e que a nossa mente esteja totalmente focada em Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Que essa mensagem provoque uma transformação real em nossa fé e na nossa caminhada. Renova a nossa mente, fortalece o nosso espírito e nos ensina a confiar mais em Ti. Que tudo que for aprendido nessa manhã nos aproxime do Senhor e nos faça crescer no conhecimento e na graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube manda um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui nós postamos vídeos novos todos os dias. Tem vídeos inéditos aqui todos os dias. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso de várias maneiras, mas as principais: você pode se tornar membro do canal, é só você clicar aqui embaixo, seja membro, e você pode nos ajudar. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho,
por todas as áreas da sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus está comigo. Apenas isso. Deus está comigo. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, no capítulo 3, apenas o versículo 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Está escrito: O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu vou ler de novo. O que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo que acontecesse, veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Irmãos, a vida de Jó nos ensina muitas lições sobre sofrimento, sobre fé, sobre confiança em Deus. Mas esse versículo revela algo muito profundo sobre a natureza humana. Nós temos uma forte tendência a alimentar mais o medo do que a fé. Jó, segundo a palavra, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele também era um homem próspero. Mas antes dele ser provado, de acordo com a história que nós conhecemos, ele já alimentava o medo no seu coração. Ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha conquistado. E esse medo, de alguma forma, tomou conta dos seus pensamentos. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas vezes nós vivemos dominados por preocupações e receosos em relação ao futuro? O medo pode se tornar uma prisão invisível dentro de nós. Uma prisão que nos impede de desfrutar da paz e da alegria que Deus tem reservado para nós. O medo rouba a nossa energia, enfraquece a nossa fé e nos impede de viver plenamente a vontade do Senhor. O medo pode se manifestar de várias maneiras. Tem pessoas que têm medo do futuro, ou seja, a incerteza do amanhã, e isso pode levar à ansiedade e ao desespero. Pessoas que têm medo das perdas, seja de bens materiais, perda da saúde, perda de pessoas amadas. E esse medo da perda, nos faz viver inseguros o tempo todo. Tem pessoas que têm medo do fracasso. Muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos por medo do fracasso. E aí elas acabam nem tentando. Tem pessoas que têm medo de não serem aceitas do jeito que elas são. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, buscando a aprovação dos outros, com medo de não sermos bons o bastante. E se a gente permitir que esses medos cresçam dentro de nós, eles podem nos paralisar espiritualmente. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina repetidamente a não ter medo. É interessante que a expressão não temas ou não tenha medo está contida na Bíblia 365 vezes. Isso não é coincidência. Sinal de que Deus quer que todos os dias nós recebamos essa palavra no nosso coração. Não tenha medo. Uma expressão para cada dia do ano. Eu vou ler apenas algumas aqui.
que falam sobre o medo. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Outra passagem que eu quero mencionar que fala sobre o medo está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós devemos buscar então? Ser aperfeiçoados no amor. Quando estivermos vivendo, experimentando o perfeito amor de Deus, nós não teremos medo. Não teremos medo de nada dessas coisas que eu falei. Nem do futuro, nem das perdas, porque a nossa fé estará firmada em Cristo. Aleluia. Salmos 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tá vendo, irmãos? Quando Deus for a nossa luz, quando nós estivermos convictos de que a nossa salvação, a nossa esperança vem de Deus, nós não temeremos nada. Aleluia. Hoje, a palavra de Deus nos convida a substituir o medo pela fé. Pois quando nós descansamos no Senhor, nós podemos encontrar segurança. Eu quero que você declare isso com convicção. Eu substituo o medo pela fé. Eu lanço fora o medo e recebo a fé. A história de Jó nos mostra que, mesmo diante das piores adversidades, Deus continua no controle. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde. E ele chegou ao ponto de desejar não ter nascido. Quantas vezes eu e você passamos por dificuldades sem compreender o motivo? E aí nos sentimos aflitos, questionamos a Deus e nos perguntamos por que certas coisas acontecem com a gente. Mas a verdade é que Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida de Jó. Ele permitiu que certas coisas acontecessem, mas ele também colocou limites para o inimigo. Da mesma forma, acontece na nossa vida. Ou seja, nada ocorre sem a permissão de Deus. Esse problema aí que você está enfrentando é porque Deus permitiu. Significa que nós podemos descansar. Significa que nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. O próprio Jesus nos anuncia na palavra sobre os desafios que vamos ter que enfrentar. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar enfermidades. Vamos passar por algum momento de crise, de escassez. Vamos ter que lidar com a morte. Muitas pessoas que você ama, você terá que se despedir delas em algum momento.
Mas a nossa esperança não está apenas aqui neste mundo, nesta vida. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por aflições. O fato de pertencermos a Deus, o fato de termos entregado a nossa vida a Cristo, não nos isenta das dificuldades. As aflições fazem parte da vida, mas a nossa vitória já está garantida. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor. O contrário do medo não é somente coragem, mas o contrário do medo é a fé. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não importa quão turbulentas sejam as ondas, as tempestades ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que Deus está no barco conosco. Abraão teve fé e se tornou pai de uma grande nação, mesmo quando tudo parecia impossível. Moisés teve fé e liderou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho e conduziu o povo pelo deserto, sem recursos. Davi teve fé. Quando todo o exército tinha medo, Davi teve fé e por isso ele pôde vencer o gigante. Sabe o que essas histórias todas nos ensinam? Que aqueles que confiam em Deus não vivem guiados pelo medo, mas pela certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por isso, nós precisamos nos perguntar: estamos cultivando a fé ou estamos alimentando o medo? Que eu e você sejamos como o salmista Davi, que declarou o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que Davi está dizendo: ainda que eu tenha que enfrentar a morte, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Mas como superar o medo e fortalecer a fé? Se você quer vencer o medo e crescer na sua fé, eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas atitudes que você deve ter, que podem te ajudar. A primeira atitude: busque a Deus todos os dias. A oração e a leitura da palavra fortalecem o nosso coração. E é para isso que esse canal aqui existe, para trazer uma porção da palavra até você todos os dias. Crie esse hábito de buscar a Deus todos os dias. Outra coisa importante: declare as promessas de Deus. Substitua os pensamentos de medo por declarações de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É importante ouvir a palavra de Deus. O fato de ouvir a palavra de Deus alimenta e fortalece a nossa fé. Amém? Então, tenha esse hábito. Ainda que você não queira assistir a um vídeo, mas ouça a palavra de Deus. Outra coisa importante: caminhe com as pessoas certas. Caminhe com pessoas de fé. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Talvez você esteja andando com as pessoas erradas, com pessoas que têm te afastado dos caminhos do Senhor. Escolha bem